Hoje é sexta-feira e eu quero falar com você sobre algo que pode mudar completamente a forma como você vive os seus dias. Eu quero falar hoje sobre percepção, mas antes de entrar nesse tema, eu preciso preparar o seu coração para algo um pouco mais profundo. Talvez você esteja vivendo situações hoje sem entender o porquê elas acontecem. Talvez você esteja reagindo, tomando decisões, se posicionando e só depois percebendo as consequências dessas ações. E aí vem aquele pensamento de arrependimento. Por que eu fiz isso? Por que eu falei tal palavra? Ou por que eu me deixei levar por tal situação? A verdade é que, na maioria das vezes, isso não começa na sua ação, mas ela começa muito antes, com apenas um pensamento. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Elinay Muriá. Todos os dias, às 7 da manhã, eu compartilho aqui um devocional para fortalecer a sua fé e o seu emocional. Eu sou autora do livro Dona, a Mulher que Governa o Mundo, e de outros livros sobre cura emocional e espiritual. E você pode acessar todos eles clicando aqui na descrição desse vídeo. Já aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo daqui para frente. Mas agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem mesmo certeza de que tudo o que você pensa vem mesmo de você? Porque se a gente parar para observar, muitas das nossas decisões não nascem no momento em que nós estamos. Elas já estavam sendo construídas dentro da gente, através do que a gente vê, do que a gente ouve, do que a gente enxerga. O pensamento é sempre o primeiro passo antes de qualquer atitude, antes de qualquer escolha e até mesmo antes de qualquer consequência. Agora, preste atenção nisso. Nem todo pensamento nasce você. Alguns são escolhidos, outros são sugeridos através da mídia ou através de qualquer outro meio. E é aqui que a gente começa a entender algo mais profundo, porque muitas pessoas chamam isso de percepção, mas nem tudo que acontece com a gente é só percepção. Aliás, percepção é aquilo que você capta, sente, observa, interpreta com base no ambiente, nas pessoas que te cercam e nas experiências que você vive. Mas existe um nível além disso, que se chama discernimento espiritual. É quando você não apenas percebe algo, mas entende de onde aquilo está vindo. A Bíblia fala sobre isso como um dom. Lá em Coríntios 12, que fala sobre discernir espíritos, a capacidade de identificar o que vem de Deus, o que vem do homem e o que não vem de Deus. E aqui a gente encontra um ponto de mudança, porque no dia a dia, muitas vezes, você chama de pressentimento algo que na verdade é Deus tentando te alertar. Sabe quando você entra em um ambiente e sente que algo não está certo ali, mesmo sem conseguir explicar o que é? Ou quando alguém fala algo bonito, mas dentro de você te gera um desconforto, ou até mesmo quando surge um pensamento aparentemente inofensivo, mas que se você alimentar pode te levar para um lugar errado? Pois é, isso não é apenas percepção, pode ser discernimento. E é por isso que esse tema é tão importante, porque tudo começa no pensamento. Uma vida começa com um pensamento, antes mesmo de existir no ventre, já existia no coração de Deus. Mas da mesma forma, um erro também começa ali. O adultério não começa no ato, ele começa na ideia, na fantasia, na permissão que você se dá. A traição não começa no encontro, começa na brecha que você abriu, naquela conversa que parecia inofensiva, na intenção que é mal direcionada. E o homicídio? Ninguém acorda, acredito eu, decidindo tirar a vida de alguém. Isso nasce de sentimentos que foram sendo alimentados ao longo do tempo. Raiva, mágoa, ódio, desejo de vingança. Então você percebe? Tudo tem uma origem, e é por isso que Jesus nos ensina em Mateus 12:33 que o fruto revela a árvore, porque a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, o que aparece por fora revela o que foi alimentado por dentro. E aqui entra algo que é muito prático para o nosso dia a dia. Antes de agir, antes de responder, antes de tomar uma decisão, você precisa parar e se perguntar: de onde veio esse pensamento?
Isso me aproxima de Deus ou isso me afasta de Deus? Se eu seguir com esse pensamento até o fim, onde isso vai me levar? Porque existe um caminho. Tudo começa em um ponto e termina em outro ponto. E muitas vezes você está vivendo consequências hoje de pensamentos que aceitou lá atrás, sem filtrar, sem discernir e sem questionar. Deixa eu te dar um exemplo muito claro disso. Na Bíblia, quando Eva estava no jardim, o erro não começou quando ela comeu o fruto. Começou quando ela deu atenção à voz errada. A serpente não obrigou, ela apenas sugeriu, ela plantou uma ideia. E a partir do momento em que Eva começou a considerar aquele pensamento, aquilo cresceu dentro dela até se transformar em ação. Você percebe? Houve um processo e isso continua acontecendo hoje. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Um pensamento que parecia pequeno e inofensivo, mas que quando você percebeu, já tinha te levado para um lugar que você nunca havia imaginado antes. Ou até mesmo situações do dia a dia, como confiar alguém pela aparência, ignorando o alerta interno e só depois perceber que aquilo não vinha de Deus. Isso é a diferença entre apenas perceber e discernir, porque a percepção te mostra o que está acontecendo, mas o discernimento te revela a verdade por detrás desse acontecimento. E é por isso que hoje Deus não está apenas te chamando para mudar as suas atitudes, mas Ele está te chamando para vigiar os seus pensamentos, para desenvolver sensibilidade espiritual e aprender a perceber, mas também a discernir, porque quando você vive assim, você para de reagir automaticamente e passa a viver com consciência daquilo que você está fazendo ou vendo. E deixa eu te levar para algo ainda mais profundo agora. Esse dom, antes de ser usado para fora, precisa ser desenvolvido dentro de você. Antes de discernir pessoas, ambientes e situações, você precisa aprender a discernir a si mesmo, os seus pensamentos, as suas intenções, as suas reações, porque é assim que Deus aperfeiçoa você, para depois te usar como um instrumento na vida de outras pessoas, para perceber perigos, para alertar, para proteger, para ajudar outros que não conseguem enxergar sozinhos. E isso começa dentro da sua própria casa, na forma como você observa os seus filhos, nas amizades que eles têm, naquilo que eles assistem, naquilo que entra muitas vezes de forma sutil dentro da sua casa. E eu quero te contar algo que traz um alerta. Recentemente eu vi um caso de um pregador muito respeitado no meio evangélico e ele relatou que um dia seus filhos pequenos estavam assistindo televisão. Ele saiu da sala por alguns instantes e quando ele voltou, as crianças estavam sem roupas. Ele, assustado, olhou, perguntou o que tinha acontecido e os filhos responderam: "O desenho, pai, mandou a gente tirar a roupa." Não fazia o menor sentido. Então ele voltou o desenho, assistiu novamente por várias vezes e não viu nada, mas algo dentro dele se perturbava. Então ele teve uma atitude, ele colocou o vídeo em uma velocidade reduzida e ali, em uma fala rápida, quase que imperceptível, havia uma mensagem. Era uma voz dizendo: "Tirem as roupas, crianças, tirem as roupas." Algo que parecia despercebido para muitos adultos, mas não para uma mente mais sensível. E sabe por que isso é tão sério? Porque crianças têm uma mente mais pura e muitas vezes captam mensagens que os adultos já não percebem mais. Você percebe o nível de gravidade disso? Nem tudo que chega até você vem de forma clara. Muitas vezes vem de uma forma sutil e se você não tiver discernimento, você aceita. E se você aceita, isso cresce. E se cresce, gera fruto. Por isso, hoje, aprenda a analisar seus pensamentos e suas ações, discernir de onde vem
E para onde vai? E quais são as influências por detrás disso? Tenha atenção dentro da sua casa, na sua vida, nos seus ambientes, porque Deus quer te tornar sensível, Ele quer te tornar atento e preparado. Então, antes de reagir a qualquer situação, pare. Antes de decidir, reflita. Antes de seguir, discirna, porque isso pode mudar completamente o rumo da sua vida. Que Deus abençoe seu dia, tenha um excelente final de semana e, se Deus quiser, até segunda-feira.